Olá, meus queridos e amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Pastor Júnior, aqui quem vos fala, sejam todos bem-vindos. Vocês estão aqui na playlist Seitas, tá? Hoje eu quero trazer uma questão muito interessante que é sobre o ativismo religioso. Esse tema, ele não está apenas dentro das seitas, mas com certeza todo grande religioso ou toda pessoa que está dentro de uma seita, ele vive isso aqui, ele termina vivendo isso aqui, tá? Primeiro nós vamos ter um breve entendimento. O que seria isso? O que seria esse tal de ativismo religioso, tá? Então, ativismo religioso é uma atitude onde uma pessoa concentra mais em realizar atividades ou rituais religiosos sem priorizar a verdadeira transformação espiritual e o seu relacionamento íntimo com Deus. Então, as pessoas estão preocupadas, as ditas ativistas religiosas, elas estão mais preocupadas em participar de eventos, de situações para se mostrar, tá? Estão preocupados em realizar atividades e rituais religiosos, do que mesmo estar preocupado em ter uma transformação da sua vida, do seu interior, sendo recriado em Deus e viver um processo contínuo de santificação pela ação do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Em suma, essas pessoas estão mais preocupadas com ritos do que com a essência e viver plenamente o Evangelho, tá? Veja só, essas pessoas, a gente pode dar algumas características para que a gente possa identificar, até mesmo olhar para si, para dizermos, será que eu sou um ativista religioso ou não? Primeira coisa, o foco excessivo em atividades. Essa pessoa, ela está preocupada em estar participando de absolutamente de tudo da igreja, que ela não quer perder absolutamente nada. Então ela está na igreja de manhã, ela está na igreja meio-dia, ela está na igreja à tarde, e à noite, final de semana, e domingo, e feriado. Não importa, ela tem que estar na igreja, ela tem que estar na igreja, ela tem que estar na igreja. Olha só. E muitas vezes a pessoa está em todos esses eventos, mas é uma pessoa mentirosa. É uma pessoa que não ama a esposa, que não ama os filhos, que coloca o ativismo religioso sobre a família, onde em primeiro lugar deve ser o nosso amor a Deus, em segundo lugar nosso amor e dedicação à família e depois à igreja física. A igreja física, tá? Então esse ativismo religioso, ele se manifesta quando a pessoa passa muito tempo passando em atividades religiosas. Essa pessoa não para. Ela não falta culto, está presente de manhã, de tarde, de noite, toda hora, todo momento, todo instante. Ela está em todos os cultos. Mas quando você vai olhar para a vida, ela não vê, a pessoa não vê nela, por exemplo, o fruto do Espírito Santo. Não vê mansidão, domínio próprio, amor, não vê o perdão, não vê absolutamente nada disso. Então a gente pode caracterizar uma pessoa que vive assim como uma ativista religiosa. Uma ativista religiosa, ela busca a aprovação humana e o reconhecimento humano. Em outras palavras, tudo que ela faz na igreja, na comunidade que frequenta, é para poder mostrar para a pessoa que ela está fazendo. E ela quer sempre o quê? O reconhecimento das pessoas, dizendo, olha, você fez isso, você é maravilhoso, você é uma pessoa extraordinária, sem você nada poderia ter acontecido. Então, a pessoa que vive da aprovação humana. Ao invés de, no que fizer, fazer para a honra e para a glória e para o louvor e em nome do Senhor, ela faz pensando em si. Ela faz querendo louvores para si, glória para si. Méritos ela quer. Méritos, né?
Uma pessoa que é ativista religiosa, ela negligencia, por exemplo, os frutos do Espírito. Ela não vai viver segundo o fruto do Espírito. Ela não vai viver porque ela não está preocupada em mostrar a evidência de que ela nasceu de novo, de que ela é uma pessoa regenerada e ela busca a santificação. Muito pelo contrário. Ela está preocupada em ritos e formas, em cumprir ritos e formas da igreja. Olha, se você não estiver presente, você não faz parte, você não está na obra, você é um ativista religioso, né? Em relação ao fruto do Espírito, ela pode mentir, ela pode não ter amor, não pode perdoar o próximo, não falar com o pai, não falar com a mãe, né? Abandonar a família, tá tudo certo. Mas se ela estiver na igreja, show de bola. Se ela estiver presente na madrugada, no culto ao meio-dia, no culto profético, no seminário, tá tudo certo. Menino, essa pessoa e aceita, gosta muito disso, sabe por quê? Porque ela utiliza dessa mão de obra. É essa mão de obra que aceita quer. Uma mão de obra qualificadíssima. Em que sentido? De estar presente, de carregar piano, carregar a cadeira, de abrir e fechar a igreja. As seitas precisam de pessoas assim. Precisam de ativistas religiosos. Essas pessoas, elas privilegiam, sabe o quê? As obras visíveis. Tudo que ela quer fazer para que alguém veja, para que alguém observe. Fulana ela quer ser vista, né? Eu já escutei uma frase, olha, o obreiro ele precisa ser visto. Se ele não é visto, ele não é lembrado. Eita, Deus, olha, você vai vendo um discurso como esse, você vai vendo que é totalmente fora da Bíblia, porque quem viu Davi? Senão Deus. Você tá vendo, meu irmão? Isso é contra a Bíblia. Contra. Essas pessoas, elas fazem muito comparações e entram numa competição tremenda, né? Achando que a pessoa é contra você, que é melhor que você, ela quer ser melhor do que fulano. Aí entra uma disputa, né? Quantos diáconos disputando cadeira? Quantos pastores disputando cadeira para serem coordenadores? Para assumir o lugar de fulano. Olha, fulano de tal vai cair, meu irmão. Quando Eli cair, vai se levantar tanto Samuel. Porque estão muitas pessoas estão de olho em quê? Na cadeira. O ativismo religioso é muito forte, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Agora veja só, por exemplo, você poderia, pastor, a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? É só olhar, meu irmão, os escribas e fariseus, saduceus, o que eles faziam. Por exemplo, os fariseus eles praticavam um jejum regularmente, mas faziam isso de maneira para atrair a atenção das pessoas, demonstrando uma falsa piedade. Aí Jesus chega e diz assim: quando jejuarem, não mostre essa aparência de triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. O ativista religioso é isso. Ele quer mostrar para a pessoa que ele está jejuando, que ele está presente, que ele está fazendo, preocupado no que as pessoas vão achar dele. Os ativistas religiosos gostam de orações prolongadas no púlpito, que as pessoas olhem para eles, que oração. Olha, ninguém ora como essa pessoa. Aí você vê aquela parábola contada por Jesus, né? O fariseu e o publicano. O publicano bateu no peito, nem ao menos queria levantar a sua cabeça para o céu, olhar para o céu. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E é isso que o Senhor quer. Um coração contrito. Um coração recriado em Deus. Transformado, querendo glórias a Deus. E o louvor e a honra ao nome que é dele.
Os fariseus, por exemplo, os religiosos da época vestiam vestes longas e franjas proeminentes, para que todos, quando olhassem de longe, pudessem identificar: aquele homem é santo. Mateus 23, verso 5 diz assim: tudo o que fazem é para ser vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, para que todo mundo dissesse: ali é religioso, hein? Pense no homem, as vestes longas. Meus queridos, acaso Deus está preocupado com o tamanho, né, das franjas, da veste dos fariseus? Ou ele estava preocupado com o coração? É bem verdade, irmãos, que a veste, ela não determina quem eu sou, mas determina o meu caráter. Que Deus também não se agrada de pessoas que vivem nuas, não é? Expondo a carne. A Bíblia diz que nós devemos ser modestos, prudentes, sóbrios, sabedoria, não é? Em todas as coisas. Mas eles gostavam dessas vestes longas, franjas proeminentes, para que todas as pessoas só... Que coisa, que homem religioso. Esse homem é um homem de Deus. Gostava de posições de destaque nas sinagogas e nos banquetes, né? Gostava de ocupar os primeiros lugares das sinagogas, dos banquetes, buscando a honra e o reconhecimento das pessoas. Todo ativista religioso quer isso. Honra das pessoas, lugar de destaque. Olha o que aqui diz Mateus 23, 6 e 7. Gostam do lugar de honra nos banquetes, nos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestre. E de serem saudados de mestre. Eita Deus. Pessoas que gostavam, sabe, de purificações externas. Lavar as mãos. Tá lembrando daquele episódio que Jesus foi lavar as mãos? Não lavou as mãos quando entrou na casa de um pecador e eles foram lá e interpelaram Cristo? Jesus criticou essa posição. Mateus 23, 25 e 26 vai dizer assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do corpo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Meu Deus, queridos, esse texto aqui ele é muito, mas muito interessante. Porque eram homens gananciosos, diz a Bíblia. Cheios de ganância e cobiça. Mas eram religiosos. Sentavam nos melhores lugares. Queriam ser chamados de mestres. Faziam as orações mais longas, mais prolongadas possível. Mas dentro do coração estava cheio de quê? De ganância e de cobiça. Veja, irmãos, Deus está preocupado com o interior do homem. Não é aquilo que você mostra para as pessoas que você é, mas aquilo que você é em essência. Deus não está preocupado. Guarde isso que eu estou dizendo. Deus não está preocupado com aquilo que eu mostro para as pessoas no culto, numa reunião, no seminário, quem eu sou. Mas Ele está preocupado quem eu verdadeiramente sou em casa, com a esposa, com os filhos, no trabalho, onde eu estiver. Quem somos nós, queridos? Pensemos nisso, viu? Isso é muito importante. A observação religiosa do sábado naquele dia, né? Tem o dia sagrado. É isso? O dia sagrado.
E ele lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Irmãos, tão preocupado com o sábado que ficava pegando Jesus em situações no sábado para poder criticar Jesus. Preocupado com dias. Ah, esse dia aqui, esse horário aqui. Meu Deus. Meus queridos, com tudo isso que nós estamos falando aqui, tudo isso que nós falamos, o resumo é: quem nós somos? Será que nós, irmãos, somos ativistas religiosos? Será que não, irmãos? Será que a gente não está vivendo um ativista religioso ao invés de sermos verdadeiramente cristãos? Será que realmente nós somos transformados pelo poder da palavra? Ou queremos glória para nós? Ou queremos, irmãos, que as pessoas olhem para nós? Olha, fulano. O que é que nós queremos? O que é que nós somos, irmãos? Eu queria fazer um convite a você, a você meditar sobre a sua vida, para verificar se você não tem sido um ativista religioso, presente em todas as reuniões, presente em todos os cultos, presente em todos os seminários, presente em tudo, mas na verdade não ama a esposa, não ama os filhos, abandona a família, não se ama, não perdoa, é fofoqueiro, é ladrão. Vamos olhar para nós, irmãos. Que o Espírito Santo nos guie, nos transforme pelo poder glorioso da sua palavra. Que o Espírito Santo penetre na nossa vida e nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Que vivamos o verdadeiro evangelho, procurando ser santo como o Senhor é santo. Não de forma, mas de essência. Tá bom? Somos podcast, Pastor Júnior quem vos fala. Espero que todos guardem essa palavra e meditem nela. Compartilha, tá? Eu queria pedir um favor a vocês, como de sempre nós pedimos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, comenta, irmão. Sempre a gente pede isso porque o YouTube entende aquela interação como importante e aí divulga o vídeo para mais e mais pessoas. Que o Senhor nos liberte do império das trevas, das seitas, tá? Nos fazendo verdadeiros cristãos em essência, onde nós estivermos. Possamos dar glórias a Deus, tributarmos a Ele toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Fiquem todos com Deus. Graça e paz do Senhor Jesus.